Nosso coração é complicado às vezes, não é mesmo? É como se ele não acompanhasse as ideias da nossa cabeça. E é como se ele não ouvisse a voz da razão. Sabe aquele ditado que diz assim: o coração quer o que ele quer e pronto. Às vezes parece que o nosso coração tem uma vontade própria de fato, mas que infelizmente muitas vezes nos prejudica. Ser alguém passional é ser alguém somente movido por paixões, por esses grandes impulsos que levam as pessoas a fazerem loucuras por amor, por dinheiro e até mesmo em troca de aceitação. Quantas pessoas nós não vemos realizando um monte de procedimentos estéticos e plásticos no seu próprio corpo, apenas para serem aceitas, para se enquadrarem em um padrão que foi imposto pela sociedade. Ser alguém passional o tempo todo pode ser muito prejudicial, tanto para quem é, quanto para quem está por perto de quem é. Pois as pessoas passionais têm o costume de falar no impulso coisas absurdas em momentos de discussão, e com isso acabam ferindo profundamente as pessoas que elas mais amam. Por isso precisamos abandonar tudo aquilo que nos torna passionais em excesso. E depois de muito tempo vivendo e observando as pessoas, e observando até a mim mesmo, eu percebo que o que causa esse tipo de comportamento em nós é a dependência emocional. Se tem uma coisa que nos faz perder tempo, energia e a nossa alegria, é depender emocionalmente de alguém. Esperar que o nosso bem-estar venha de uma outra pessoa que não seja de nós mesmos é o mesmo que entregar o seu emocional nas mãos de outra pessoa e deixar que ela brinque com ele do jeito que ela bem entender. É fundamental perceber se estamos em uma situação assim, de dependência emocional. E é mais fundamental ainda que paremos de insistir nisso, pois do contrário, o nosso interior vai ficar cada vez mais prejudicado e agiremos cada vez mais de forma passional, pois a nossa razão vai ficar cada vez mais ofuscada em nossa mente e passaremos a agir cada vez mais irracionalmente. Insistir em determinadas situações é o mesmo que insistir em não tomar um medicamento contra uma enfermidade que você está passando, ou insistir em se isolar de tudo e de todos, quando o que você na verdade precisava era apenas de uma boa conversa com algum amigo querido. É o mesmo que comer apenas comidas gordurosas quando o seu corpo está precisando de vitaminas que estão nas frutas e nas verduras. É perda de tempo, é insistir no erro e é prejudicial somente para você e mais ninguém. Então, reveja as suas ações nesse dia. Pense um pouco se vale a pena se esforçar tanto assim para ganhar a atenção e a admiração de certas pessoas. Talvez, ao fazer isso, você nem se dê conta de quem já te ama e de quem já está do seu lado, te dando total atenção. Durante os próximos dias, perceba se aquilo que sai da sua boca e se as atitudes que você tem tomado estão ligadas à aprovação de alguém ou à aprovação de um grupo de pessoas. E se estiverem, pare. Ouça a sua consciência. Não haja de forma tão passional mais. Pare de insistir nisso, pois isso tem tirado a sua identidade própria. Isso tem tirado um brilho que só existe em você e tem te deixado emocionalmente dependente de pessoas que nem sempre querem o seu bem e nem sempre querem te ver bem também.
Quantas vezes nós queremos fazer muito uma coisa, nós temos objetivos e metas, e às vezes nós temos muito claro aquilo que queremos, mas na hora de fazer acontecer, nos falta motivação e simplesmente desistimos. Daí passamos a vida de desistência em desistência, entrando num ciclo vicioso de frustração e desânimo, que só nos causa mais frustração e mais desânimo. A gente pensa, eu preciso ter mais foco, mas não conseguimos ter mais foco por causa da nossa falta de motivação. Mas hoje eu venho dizer a você que aquilo que você precisa não é somente motivação, mas você precisa principalmente ter disciplina. Essa palavra causa muita aversão em muitas pessoas. Algumas relacionam a disciplina a discursos rasos de pessoas que no final do seu argumento oferecem a venda de um curso ou relacionam a palavra a uma vida fitness, e ainda tem aqueles que quando ouvem a palavra disciplina se remetem para os tempos de escola, onde nós precisávamos pedir permissão até mesmo para ir ao banheiro. Você já parou para pensar no quão absurdo é ter que pedir para ir ao banheiro? Já imaginou fazer isso agora sendo adulto? Não, é claro que não, pois é incabível. E você sabe também o que é impossível? Querer aprender uma nova língua da noite para o dia, querer ser um bom dançarino depois de assistir 2 vídeos ensinando coreografias, ou querer se tornar um grande escritor depois de assistir a uma palestra sobre como escrever bem. Todas essas coisas que eu citei aqui, e tantas outras mais, são coisas que levam tempo. E se levam tempo, precisam de ter uma constância. E a única forma de se adquirir essa constância é através da disciplina. O que acontece é que, para fugirmos da disciplina, nós corremos atrás da motivação. Ou seja, ao invés de caminharmos com as nossas pernas passo a passo, sentindo cada pisada que damos no chão, procuramos coisas que nos impulsionam para frente, sem que tenhamos que nos esforçar muito. Mas a motivação é algo incontrolável, é algo que vem do nada, pois até mesmo quando vamos atrás de motivação, nem sempre encontramos o que queremos. Mas sabe o que está sob o seu controle? As suas ações e as suas decisões. Todos os dias você tem a opção de ficar horas e horas no celular ou pegar um livro sobre o assunto que você tanto deseja dominar e ler. E assim ir lendo mais e mais livros sobre aquele assunto, até que você comece a dominá-lo. Todos os dias você tem a opção de se sentar no sofá e assistir 4 horas seguidas de uma série, ou chamar um amigo que há muito tempo você não vê para sair e conversar, pois isso vai te fazer bem, isso te dará ânimo para o resto da semana. Perceba que não existem escolhas boas e nem escolhas más nessas situações que eu citei, pois você pode ficar horas no seu celular e também pode ficar horas vendo TV. A questão aqui é a seguinte: qual é o seu foco? Ser alguém que mal consegue olhar nos olhos dos outros porque não consegue tirar os olhos do celular? Ou se tornar antissocial por querer apenas viver em seu mundo, ao invés de interagir com alguém? As nossas escolhas revelam qual é o nosso foco. E não conseguimos focar porque buscamos por motivação, ao invés de lutarmos para termos disciplina.
Estabeleça um tempo para as coisas e comece por coisas simples. Por exemplo, separe 1h30 da sua vida para você estudar a respeito de algum assunto do qual você tem interesse e no qual você quer se aprofundar. Separe também um tempo, talvez de 2 horas, para você ver algum filme que você tem muita vontade de assistir. Mas estabeleça um limite de tempo. Isso são apenas exemplos que eu estou dando de como, às vezes, eu e você precisamos dar um tranco em nossa própria mente, para que ela possa desempenhar coisas que para nós são difíceis, porque nos falta disciplina. Esse choque que você dá em sua mente, dia após dia, vai deixando de ser um choque e começa a se tornar um hábito. E isso te conduz à disciplina, que te conduz ao foco. E ao invés de viver buscando por uma motivação externa, você mesmo é a sua própria fonte de motivação. E você pode até se tornar um motivador para as pessoas. Tente praticar pequenas disciplinas durante os próximos dias. E você perceberá como o seu tempo será melhor utilizado e como você se sentirá mais feliz e disposto. 3 dicas para você viver em paz. Existem pessoas e situações que sabem nos tirar do sério. E essas pessoas e situações tornam muito difícil o ato de aplicarmos lições que aprendemos em mensagens como essa que você está ouvindo agora. Pois é como se soubéssemos exatamente o que fazer. Mas nos desestabilizamos diante dessas pessoas e situações. Daí sempre cometemos os mesmos erros e ficamos com as mesmas frustrações de sempre. Mas hoje eu quero te dar 3 dicas para que você possa viver em paz. A primeira dica que eu quero te falar é: não espere que percebam a sua mudança. Se você está nessa busca para ser uma pessoa mais pacífica, mais tranquila e que pensa mais de uma vez antes de falar, não fique esperando que as pessoas percebam que você mudou, principalmente aquelas pessoas que mais convivem com você. A verdade é que você não mudou por completo ainda, você está mudando. Portanto, é comum que as pessoas que te veem todos os dias não reparem de forma imediata essa mudança. E na realidade, se for uma mudança muito brusca, ou seja, se você começar a agir de forma mais pacífica de repente, a chance é de você receber uma reação de deboche, pois vão achar que você está querendo aparecer ou alguma coisa do tipo. Então a primeira dica é: se você está buscando essa mudança, busque ela por você mesmo, pela sua saúde mental, e não para que os outros vejam o quão elevado mentalmente e espiritualmente você é. Busque ser alguém verdadeiramente da paz, ao invés de buscar parecer com alguém da paz. A segunda dica é: não se compare. Para algumas pessoas, é mais fácil serem mais calmos, pensarem com mais frieza e agirem com menos impulso. E se para você é mais difícil agir assim, está tudo bem. Pode ter certeza que você tem facilidade em algo que essa pessoa com a qual você tanto se compara tem uma imensa dificuldade. Então se comparar é inútil, pois somos diferentes, viemos de contextos diferentes e temos coisas para melhorar, mas cada um tem a sua dificuldade e o seu defeito. A terceira dica que eu tenho para você é: tente se conectar com o presente.
Eu vivo dizendo isso em todas as reflexões, eu sei. Mas o fato é que não existe uma maneira saudável de viver se você passar o tempo todo no celular, na rede social, você ficar hipnotizado por essa telinha por tanto tempo como essa geração tem se acostumado a ficar. Estamos com a nossa mente viciada em entretenimento rápido, em informações rápidas e em tudo muito rápido, a ponto de não conseguirmos mais nem nos concentrarmos em uma conversa por mais de 5 minutos, pois logo pegamos o nosso celular e começamos a buscar por conteúdo, sendo que ali, diante de nós, tem uma pessoa cheia de conteúdo, mas nós preferimos nos fechar no nosso mundo virtual, que muitas vezes, ao invés de nos oferecer entretenimento e alívio, nos oferece ansiedade e angústia. Então, durante os próximos dias, tente se conectar com o presente e com aquilo que está bem diante de você. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu sei que nem sempre é fácil colocar as dicas que aprendemos aqui em prática, pois na teoria tudo é ótimo e tudo funciona muito bem. Mas na hora de aplicarmos os ensinamentos, as coisas nem sempre saem como a gente esperava. Por isso, não se cobre tanto. Vá dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez e tentando ser um pouquinho melhor a cada etapa. Você é mais forte do que você pensa. Vamos iniciar essa reflexão colocando uma coisa em nossa cabeça. Tudo passa e nada é para sempre. Escreva aqui nos comentários essa afirmação. Tudo passa. E vamos iniciar essa conversa afirmando isso, mas entendendo que tudo passa de verdade, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. E cabe a nós aprender com cada um deles o que eles tiverem de melhor a nos ensinar. E se eu te dissesse que você é mais forte do que você pensa? E eu não estou aqui te dando um discurso triunfalista e nem mesmo afirmando algo para gerar uma falsa motivação. Não é isso. O que eu quero aqui hoje é fazer você se enxergar como você de fato é e fazer com que você tenha a percepção exata de como muitas coisas têm acontecido. Infelizmente, nessa vida, perdemos algumas pessoas que nós amamos. Perdemos contato com algumas pessoas que antes costumávamos ser tão próximos. Perdemos o interesse em coisas que antes faziam a nossa alegria. Enfim, como eu disse, as coisas, as pessoas, o tempo, tudo isso passa. Mas veja, você ainda está aqui. Novamente, inspire e expire profundamente. Sinta sua respiração. Tente entender a profundidade do fato de que, depois de tantas coisas terem acontecido na sua vida e na vida das pessoas que você ama, você ainda permanece aqui. Mesmo com todos os dias de chuva, mesmo com todos os dias de sol, com toda a alegria que você experimentou ao longo da vida, todo o amor, todo o afeto que te cerca ou que te cercou em um determinado momento, com toda a dor também, toda a tristeza, as desilusões, as decepções, o luto, a sensação de desamparo. Depois de tudo isso, você ainda está aqui. E que bom que você está aqui. Viu? Você é mais forte do que você pensa. Só que às vezes, infelizmente, nós nos perdemos de nós mesmos. Nos desencontramos do nosso próprio reflexo no espelho.
e vivemos tristes e frustrados por nunca conseguirmos enxergar por onde estivemos, onde estamos agora e para onde estamos indo. Houve sim muitos momentos de dor em nossa vida, e ao falar disso, talvez você imediatamente consiga se lembrar de um período muito difícil para você. Mas e se eu pedir para você tentar se lembrar de um período de alegria? E eu nem quero que você pense em um momento onde você foi promovido ou um momento onde você tenha conquistado algo que você queria muito. Não é isso. Lembre-se de um dia onde você e algumas pessoas que você ama compartilharam um momento feliz, um momento de muito riso, onde talvez alguns de vocês chegaram até a chorar de tanto rir. Você se lembra? Percebe agora? A sua vida é feita de altos e baixos, e tudo que te machuca passa e vira memória. Mas tudo que te alegra também passa e também vira memória. Qual dessas memórias você se lembra com mais frequência? Das boas ou das ruins? Entenda que você é mais forte do que você imagina. Isso precisa ser compreendido todos os dias. Não se negue o direito de revisitar a sua própria história e ver o quanto você caminhou para estar aqui hoje. Só você sabe os passos que teve que dar, os sacrifícios que teve que fazer e as barreiras que teve que quebrar. Portanto, tome posse dessa afirmação. Você é mais forte do que você pensa. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão.